Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Mais uma quarta-feira que estamos aqui para fazermos orações em nossos lares. Que Deus esteja nos abençoando. Hoje já estamos iniciando, né? Junho, já é 2 de junho e estamos aqui em mais uma quarta-feira de oração e eu peço que você possa fazer seus pedidos, agradecimentos, também você possa interceder pelos irmãos e que no nome de Jesus, todo esse momento difícil de pandemia, nós possamos estar orando uns pelos outros. Muitas vezes nós não podemos falar com o outro, muitas vezes nós não temos condições ainda de estarmos juntos, não é? De estarmos poder todos juntos, não é? Como nós fazíamos sempre no templo, na igreja, ou até visitar e entrar na casa dos irmãos, porque estamos nesse momento de pandemia, sabemos as dificuldades de alguns, não é? Com comorbidade, mas peço a você que faça algo que faz parte da comunhão, faz parte da koinonia, não é? Faz parte da igreja, que é estar orando uns pelos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos exercendo comunhão. Quando oramos uns pelos outros, nós estamos exercendo o amor que temos uns pelos outros. Não é algo que não tenha valor. Não, pelo contrário. A oração pode muito seus efeitos. E nós, quando oramos, nós estamos nos importando com o outro, nós estamos interessados na alegria ou na dor do outro. Então, coloque os nomes das pessoas que você sabe, ore em sua casa, com sua família. Se você estiver sozinho, então se coloque diante do Senhor, orando, intercedendo por todos que você conhece. Que Deus nos abençoe. Quero fazer uma oração inicial aqui para depois passarmos para os nossos momentos de oração em nossas casas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido tão bondoso que nos ajuda nesses momentos tão difíceis, Pai. E nesse momento, ó Pai, nós estaremos ainda continuando a orar nas nossas casas, colocando pedidos ao Senhor, colocando pessoas, intercedendo por irmãos, por amigos, por parentes. Enfim, Senhor, nós estaremos orando por essas pessoas, pedindo ao Senhor a misericórdia sobre a vida delas, ó Pai. Também queremos agradecer, Senhor, como já estamos fazendo. Agradecer porque o Senhor tem sido bondoso e tanta gente que estava no leito do hospital e já saiu, que estava com a Covid e foi curado, ou qualquer outro problema e que está entre nós curado, que está recuperado ou recuperada. Obrigado. Mais uma vez, tuas santas mãos nos ajudou, Senhor. Fica conosco nesse momento e escuta, ouve nossas orações, Pai. E que cada um de nós possamos estar diante do Senhor para estar conversando contigo. É no nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que possamos agora, nesse momento, fazer nossas orações nos lares.
Vamos continuar nossa série de pequenos, mas importantes, e hoje começamos com uma série tripla. Ou seja, nós estaremos então falando da primeira carta de João e logo depois falaremos da segunda e terceira carta de João. Portanto, o nosso início de estudo aqui será falando também das outras cartas, como sendo, né, as três escritas na mesma época. As três cartas de João são cartas que são chamadas de cartas gerais ou cartas universais, porque são cartas escritas para todos os cristãos. Mas hoje, em especial, vamos falar apenas da primeira carta. No outro momento, numa outra quarta-feira, nós vamos falar sobre a segunda e terceira carta ao mesmo tempo. Mas nessa introdução, vamos trazer uma ideia um pouco mais geral das três cartas. Falando então do autor, né? Vamos começar pelo autor. O autor é João e há um consenso, não é, que é unânime na história da igreja de que realmente essas três cartas foram escritas pelo apóstolo amado ou o apóstolo João, do qual nós vemos nos evangelhos e muito mais no próprio evangelho de João, não é, quando ele se coloca como discípulo amado. Então, há um consenso de que as três cartas elas têm a forma de escrita que se parece com a de João. Mas por que isso? É pelo fato de que a primeira carta nem se fala, não é, não se diz o nome do autor. Já é colocado a ideia da carta, né? Não se tem muita saudação, não se tem o nome do autor, como acontece com outras cartas. Então, se percebe que a pressa para se escrever essa carta, então João não se coloca ali, não coloca o nome. E nas outras três cartas se fala do presbítero, né? De um homem, um senhor, de alguém que é um ancião da igreja, mas não se coloca o nome. Portanto, vai se perceber que esta carta tem a ver com o discípulo João pelo fato de que basicamente se parece muito às escritas não só das outras cartas, mas também do Evangelho de João. Se assemelha muito com o Evangelho que foi escrito, que é o Evangelho de João. Bom, João é o filho de Zebedeu com Salomé, que é irmão de Tiago, não é? Seu pai era um empresário da pesca e sua mãe era irmã de Maria, não é, mãe de Jesus. Então, Salomé é irmã de Maria, portanto, João e Tiago, né, mais especial João, filho de Zebedeu, era um primo de Jesus, não é? E ele era um galileu. Ele certamente cresceu ali em Betsaida, não é? Ali às margens do mar da Galileia. E ele também, como o pai dele, ele era pescador e com certeza estava inserido, envolvido nos negócios da família, nos negócios do pai. Então esse é o João, o discípulo amado, do qual se deitava, né, no colo, né, no peito de Jesus, como diz então o Evangelho. Este homem que agora já está velho, né? A carta provavelmente ela foi escrita aí em 60 depois de Cristo. É claro que João vai permanecer ainda, ele é um dos que não morre martirizado, ou seja, ele vai ficar preso na ilha de Patmos até os seus 90 e poucos anos, não é? Quase 100 anos. Portanto, João é o único apóstolo, um dos 12, o único dos 12 que morreu por velhice realmente, preso na ilha de Patmos. Não foi falta de quererem matar ele. Nós sabemos que dentro da história da igreja, colocaram João, né, dizem então os historiadores, que colocaram João em uma panela, né, fervente de óleo, mas ele milagrosamente não morreu. Portanto, colocam João ali na ilha de Patmos, já bem mais velho, né? Aqui, a carta aqui, a primeira, segunda e terceira carta, foi escrita em 60 depois de Cristo, ou seja, 10 anos antes de acontecer a grande destruição de Jerusalém, né? Quando destruíram a cidade, o templo também de Jerusalém. Os romanos destruíram Jerusalém e o templo, e 10 anos antes João escreve essas três cartas para as igrejas da Ásia, não é? Então, é dessa forma, nesse tempo, que as três cartas são escritas. Não se tem ideia de diferenciação, assim, não é?
Se sabe que foi no ano de 60 depois de Cristo, mas não se sabe ao certo quanto tempo uma carta tem da outra. Mas é certo que foi escrita dessa forma as três, né, no mesmo ano. Então o contexto das três cartas mostra que a igreja de Cristo naquela época era assediada, muito assediada pelos falsos mestres, principalmente João, que escreveu o evangelho de João, né? João via que os gnósticos estavam sempre ali dentro da igreja, né? Então havia essas heresias, havia esses falsos mestres sempre inseridos na igreja. E João, então, não só no evangelho de João, mas nessas cartas, principalmente nas cartas, João vai tratar disso, né? Porque esses falsos mestres, né, corrompem a igreja, né? Esses falsos mestres, eles saem de dentro da igreja e começam a corromper a doutrina que era pregada por Jesus Cristo. Portanto, assim como o apóstolo Paulo já havia alertado, né, sobre isso lá em Atos 20, 29 e 30, o apóstolo Paulo fala sobre essas heresias que estão dentro das igrejas, principalmente os falsos mestres que estão dentro da igreja. A heresia é nociva, ela engana e mata. Não podemos ser complacentes com o erro que muitas vezes brota da própria escritura, né? Com interpretações e com hermenêuticas vazias e hermenêuticas sem nenhum tipo de estudo, de aprofundamento. Não podemos tolerar mentiras, a mentira dentro da igreja. Né? E tudo isso que eu estou falando aqui é aquilo que João vai falar na primeira carta dele, na segunda e na terceira também, né? Mas principalmente na primeira carta, tá bom? Então João apresenta três provas irrefutáveis que identificam um indivíduo verdadeiro e salvo. E é por isso que as três cartas são escritas. Então, primeiro, na primeira carta, nós vamos ver, no geral, que João está apresentando uma prova doutrinária de quem é cristão, né? De quem é crente, né? Ou seja, a fé em Cristo. E ele fala muito de doutrina dentro da primeira carta. Na segunda carta, ele vai dar uma prova social, ou seja, de que o amor é realmente a atitude dentro da sociedade que nos faz sermos reconhecidos como discípulos de Cristo e como servos de Deus, realmente um verdadeiro cristão. E a terceira carta vai dar uma prova moral, ou seja, a obediência. Aquele que é crente, aquele que é servo de Jesus, ele é obediente e isso resvala na sua vida moral como um todo. Não é algo apenas de aparência, não é algo apenas com aquela santidade mentirosa ou vazia, falsa. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele que é cristão verdadeiramente, ele quer obedecer aos mandamentos do Senhor, ele quer obedecer ao seu Senhor. Então são provas que ele traz nas três cartas. Mas vamos falar um pouco mais agora da principal, que estamos falando agora, da primeira carta. A segunda e a terceira carta veremos com mais detalhes no próximo estudo. Mas agora vamos falar da primeira carta. Então, a primeira carta, ela foi escrita com o propósito de dar garantia aos que creram que Jesus é Senhor, acerca da certeza da salvação em relação ao Senhor Jesus. Isso podemos ver na própria carta, no capítulo 5, versículo 3. E eu não falei aqui, mas a primeira carta de João, ela tem 5 capítulos. As outras são bem menores, mas ela tem a primeira 5 capítulos. E é uma carta fácil de ser lida, uma carta tranquila de ser lida. Portanto, ela dá essa ideia, de garantia para aqueles que creem em Jesus Cristo. Garante que Ele é Senhor e doutrinariamente garante a salvação em Cristo. Se for toda lida, é perceptível que João está dizendo ali, olha, não ouçam os falsos mestres, mas ouçam o que estou dizendo para vocês, que Jesus é Senhor e que a salvação de vocês está garantida e que tenham certeza dessa salvação. Portanto, já podemos começar aqui a olhar para o esboço dessa carta. Vamos olhar o que essa carta está dizendo passo a passo, parte por parte. O grande tema, como nós já falamos, é doutrinário, a fé em Cristo. Mas perceba que essa primeira carta de João, ela tem uma forma de escrita. Na verdade, essa carta de João, ela não é muito bem... Ela foge um pouco do estilo de epístola, apesar de ser uma epístola, apesar de ser uma carta, mas foge um pouco porque João, na verdade, ele
quase que ele está escrevendo doutrina, mas ele escreve doutrina de uma forma onde ele usa uma situação de amplificação, ou seja, ele usa palavras que contrastam com outras palavras. Vou aqui colocar na prática, por exemplo, ele vai falar luz e trevas, né? É como se fosse uma forma poética também de escrever. Luz e trevas, vida e morte, santo e pecador, amor e ódio, Cristo e anticristo. Ele mostra sempre os dois lados. Ele mostra poeticamente sempre duas facetas, né? Dois argumentos. Ele está sempre contrapondo. Isso é interessante, é uma retórica interessante, porque aquele que lê pode então entender de que há diferença sim de uma coisa para outra, de luz e trevas, de vida e morte. Há diferença entre ser santo e ser pecador, ou seja, viver em pecado, né? Porque todos somos pecadores, mas ser alguém que busca a santidade, ser aquele que quer permanecer no lamaçal do pecado. Diferença entre odiar e amar. Ele aborda muito bem isso na primeira carta. E Cristo e anticristo, né? O espírito do anticristo em relação contrária ao que é o Cristo, né? Aquele que é o ungido, o Cristo, que é Jesus. Tá? Então, vamos ver aqui. A carta, por ser 5 capítulos, ela também é simples em relação à divisão. Ela tem uma introdução, depois disso ela vai ter dois discursos, podemos dizer assim, né? Duas escritas no desenvolvimento, aonde ele já começa falando uma frase: esta é a mensagem. Então vai haver dois momentos que ele vai falar: essa é a mensagem, vamos falar sobre isso, e depois vem a conclusão. Então vamos começar, né, aqui com a introdução. E na introdução, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, nós vamos ver João falar que Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra da vida, é a palavra viva. Estava com Deus desde o princípio. E quando ele toca no assunto que estava com Deus desde o princípio, ele se remete justamente ao evangelho que ele escreveu, né? O evangelho de João, quando começa em João 1:1, que fala, né, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele volta mais uma vez falando aqui nesse pequeno trecho do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 1. E ele fala que estava com Deus desde o princípio. E quando ele diz Deus, ele está falando de Deus Pai, tá? Ele não está dizendo que Jesus não é Deus. Ele está dizendo assim: Deus Pai. Ele sempre esteve com Deus Pai, certo? Então essa referência de Deus tem a ver com Deus Pai, né? E o Filho e o Pai, isso ele vai deixar bem claro, que o Filho e o Pai trouxeram vida ao mundo. Isso é muito bom, porque ele defende aqui a Trindade, ele defende também a natureza divina de Cristo, principalmente essa parte da natureza divina de Cristo, não é? Porque ele quer deixar claro aí para os gnósticos, e ele defende e ele se remete a Gênesis, capítulo 1, né? Versículo 1, se remete também a João, o próprio evangelho que ele escreveu ali, capítulo 1, versículo 1 também, né? O Logos, não é? Que é a palavra, que é Jesus Cristo, o princípio da vida, que é Deus e que estava com Deus Pai desde o princípio. Daí então, nós vamos perceber que começa então aquela seção que eu falei, né? Aquele pedaço, aquele desenvolvimento que eu falei, com a frase, né? Veja lá, capítulo 1, se você puder estar com a Bíblia aberta, capítulo 1, na primeira carta de João, versículo 5, vai então ter essa frase: esta é a mensagem. E nós vamos aqui ver que esse assunto vai se estender do versículo 5 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 10, aonde nós vamos perceber que a mensagem é esta. Esta é a mensagem: Deus é luz. Agora ele vai falar que Deus é luz. Ele vai dizer que Deus é luz, né? A mensagem que ele quer passar dentro desse todo esse trecho aí, né, que vai englobar o capítulo 2 todo e vai até o versículo 10 do 3, é que Deus é luz. Portanto, devemos caminhar na luz. Porque se Deus é luz, devemos caminhar nessa luz, obedecendo aos seus mandamentos. Só obedecendo aos seus mandamentos é que podemos nos tornar luz como Deus é luz. E se falharmos, ele vai tocar nesse assunto, se falharmos, não é? A morte expiatória de Cristo, né? A expiação que Cristo fez, a morte que ele teve na cruz, vai nos cobrir, né? Vai cobrir os nossos pecados. Se nós nos arrependermos, é claro, né? Mas
Se falharmos, podemos nos arrepender, porque a morte de Cristo na cruz vai, então, nos cobrir de todo o mal. E ele vai deixar claro isso, né? Que somos pecadores sim, mas que Deus é luz, devemos obedecer para sermos essa luz como Deus é e nos mantermos na luz dele, é claro, e nós temos a Jesus Cristo com a sua morte de perdão, a sua morte na cruz expiatória, esse é o nome, faz com que venhamos a ser, então, perdoados todos os dias para que nós possamos caminhar na verdadeira luz, tá? Então, depois disso, né, João vai deixar claro a questão da escuridão do mundo com a luz de Deus. E ele vai dizer, olha, a escuridão do mundo está passando. Cristo venceu o mundo. Dizendo claramente que, apesar do nosso pecado, Cristo já venceu esse pecado. Então, ele já está à frente de tudo e ele vai estar iluminando a cada um de nós se nós nos permanecermos, então, em seus mandamentos e quisermos se parecer com essa luz. Bom, depois disso, então, nós aí reiniciamos agora no versículo 11 do capítulo 3, tá? 3:11, e vamos até capítulo 5, versículo 17. Veja que os escritos são bem largos, né? Você agora vai ver que vai sair do capítulo 3, versículo 11, passa por todo o capítulo 4 e vai chegar no capítulo 5, versículo 17. E mais uma vez é aquela seção que eu falei. Esta é a palavra. Você pode olhar na sua Bíblia aí. Capítulo 3, versículo 11 começa. Esta é a palavra, que Deus é amor. E aí é o segundo tema que ele quer abordar. Ele já falou sobre Deus é luz e agora que Deus é amor. E por que ele fala sobre isso? Porque ele vai dizer, olha, se Deus é amor, devemos amar os nossos irmãos e não odiar. Então, são princípios doutrinários que João está abordando. Lembra que eu falei que a primeira carta de João às igrejas tinha a ver com a parte de fé em Cristo, a doutrinária? Então, doutrinariamente ele está dizendo, olha, luz e amor. Nós temos que ser luzes e temos que ser amor. E devemos amar nossos irmãos e não odiá-los. João faz referência, por exemplo, a Caim e Abel. Lá em Gênesis 4, ele vai falar sobre isso, né? Do ódio, né? De Caim por Abel. E ele vai dizer, olha, não é assim. Nós devemos, ao invés de odiar, devemos amar, né? Que ama o seu irmão, né? E dizer que ama a Deus, mas não ama seu irmão é mentiroso, porque não ama quem vê, quanto mais a Deus que não vê. Então ele traz isso e é muito forte, é pesado, mas que é necessário que venhamos entender isso, né? Confie no amor de Deus por vocês. Ele diz, olha, confie nesse amor de Deus por vocês, porque Deus te ama. Você deve confiar nesse amor. Deve confiar nesse amor por uma questão até da justiça, porque muitas vezes nós não amamos o outro porque queremos justiça, queremos que o outro nos dê algo. Enfim, são várias facetas de que este amor humano, ele não dá para ser, não é esse amor que ele está dizendo. Ele está dizendo do amor ágape, está dizendo do amor de Deus, esse amor que nós devemos confiar e devemos viver ele em nossas vidas, né? Na cruz, vemos o amor de Deus revelado. É na cruz que vemos. Quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos que este amor ele foi de atitude, foi revelado e foi a morte de Cristo na cruz. E é esse amor que João está dizendo, olha, você deve viver dessa forma, esse amor. Daí então, nós chegamos já na conclusão, aonde então, a partir do versículo 18 do capítulo 5, 18 até o 21, terminando então a primeira carta de João, nós vamos ter ali a conclusão. E na conclusão ele deixa bem claro, porque esta carta, já repito, está sendo falada contra os falsos profetas. Então ele vai dizer, olha, Jesus é o verdadeiro Deus, né? Jesus é o Deus verdadeiro. Ele é a vida eterna. E quando ele fala que Jesus é o verdadeiro Deus, ele é a vida eterna, ele está apontando para a divindade de Jesus e dizendo, olha, ele é Deus, tanto quanto o Pai é Deus, tanto quanto o Espírito Santo é Deus, ele é verdadeiro Deus, ele é a vida eterna. Portanto, rejeitem a tentativa de criar um Deus à sua própria imagem. E é assim que ele vai terminando a primeira carta dele para as igrejas da Ásia. Ele vai dizer, olha, rejeitem
a tentativa de criar um Deus à sua própria imagem. Porque, queridos, muitas vezes nós queremos criar deuses à nossa imagem e semelhança. Deuses que se comportem na nossa moral, que se comportem nos nossos desejos, deuses que possam dizer, tá tudo certo, tudo bem, você está certo. Nós sabemos o que é errado, nós sabemos que estamos errados. Todo homem tem esse senso. Seja aquele que já é cristão e se converteu, como aquele que não é, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, mesmo caído, mesmo em pecado, ele sabe no senso moral o que é certo e o que é errado. E aí nós construímos deuses para poder estarmos com a consciência tranquila. Mas João vai dizer, não construam, rejeitem essa tentativa de criar um Deus à sua própria imagem, porque o Deus verdadeiro é Jesus Cristo, é o Deus que é a vida eterna. Ele criou a vida eterna, ele é a vida eterna e só ele pode nos fazer felizes plenamente, fazermos com que venhamos a ter realmente uma vida que podemos dizer ela é plena. Realmente é uma vida plena, porque plenitude só vem se for através de Jesus Cristo. Então, concluímos aqui a primeira carta de João às igrejas, essa carta geral que chamamos, né? E temos aqui algumas considerações para os nossos dias, né? Para a igreja de hoje. Eu quero começar falando o seguinte: o Evangelho de João foi escrito para que as pessoas crescessem, né? Que crescessem em Jesus, ou seja, que olhassem para Jesus, que vissem Jesus e que viessem a crescer. Crer e crescer, né? É um trocadilho, né? Crer e crescer. Então, que eles crescem em Jesus e que crescessem nesse Cristo, né? O Evangelho, tá? Mas a primeira carta foi escrita com o propósito de dar garantia aos que creram em Jesus acerca da salvação. Então perceba que o Evangelho teve um propósito de que pessoas viessem a crer e crescer em Jesus, porque está lá as principais doutrinas e os ensinos de Jesus. Mas aqui ele quer garantir, e a igreja era perseguida naquela época, nós sabemos, né? Essas datas aí fornecem que eram perseguidos pelo Império Romano, mas João queria garantir, né, com esses escritos, garantir de que a certeza da salvação estava garantida. O propósito da carta era esse, né? De garantir isso, de dar essa certeza para aqueles irmãos. E mais, hoje, esse é o recado que eu quero dar para nós, a Igreja de Cristo hoje há muitos falsos mestres que estão pervertendo o Evangelho dentro das próprias igrejas. A Igreja Evangélica Brasileira é um canteiro fértil onde tem florescido muitas novidades estranhas à palavra de Deus. Precisamos de ter cuidado, precisamos nos firmar na verdade e saber que todos aqueles que não trazem a doutrina de Cristo são movidos pelo espírito do anticristo. Isso é sério. E isso quem fala até, eu te retirei então dos comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Onde ele vai dizer isso aqui que eu acabei de falar para você, né? Que aqueles que não trazem a doutrina de Cristo são movidos pelo espírito do anticristo. Porque é isso, o anticristo é que não está de acordo com Cristo. Essas novidades estranhas à palavra de Deus, isso não provém do Espírito Santo, mas provém de um espírito que é anticristão. Os tempos mudaram. Preste bem atenção nisso. Os tempos mudaram, mas o homem é o mesmo. As heresias que atacaram a igreja no passado mudaram o vestuário e os cosméticos, mas sua essência é a mesma. Nas palavras de Augusto Nicodemos, ele vai dizer assim: os mesmos erros daquela época se manifestam hoje usando uma outra embalagem. E é verdade, o pastor Nicodemos está correto. Os erros são os mesmos, só muda a embalagem. E quando falei aqui que mudou o vestuário, mudou os cosméticos, mas a essência é a mesma, é fato de que as heresias estão presentes dentro da igreja, que os falsos mestres ainda existem e de muito
dentro das igrejas, não são poucos, e nós precisamos de verificar quem está pregando, ensinando verdadeira palavra, que está se submetendo a os desígnios e desejos do Espírito Santo. Porque Deus quer que a sua igreja permaneça firme em todos os ensinos dos apóstolos, nos ensinos de Jesus Cristo. Por isso, é necessário que venhamos a estar firme. Assim como os falsos mestres saem de dentro da igreja, assim também a verdadeira mensagem do Evangelho está dentro da igreja. Portanto, o combate tem que ser de dentro já. Não nada com os de fora, porque quem é ímpio, quem milita contra a palavra de Deus, mas está lá fora, não é um cristão, nós já esperamos isso. Mas essa carta foi escrita justamente para combater os falsos mestres, falsos líderes, ensinos errados da palavra de Deus. Que Deus esteja tendo misericórdia de nós. Que Deus esteja usando essa palavra para nossas vidas. Que possamos prestar atenção em tudo o que está sendo dito nesses 5 capítulos da primeira carta de João e podermos levar esses ensinos para a vida prática em nossas igrejas. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações, por mais uma vez o Senhor nos ensinar. Pai, no nome de Jesus, que possamos combater os falsos ensinos, combater os falsos mestres, combater aquilo que é de encontro à Tua palavra e que possamos permanecer firmes com a certeza de nossa salvação, sabendo que nenhum tipo de evangelho anátema ou maldito venha a estar acima daquilo que o Senhor ensinou nos evangelhos, que aquilo que o Senhor ensinou na Tua palavra, daquilo que são os ensinos dos apóstolos. Que o Senhor esteja nos ajudando enquanto a isso. É no nome de Jesus que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe e vamos no próximo encontro falar sobre a 2ª e 3ª carta de João, porque teremos mais ensinamentos que complementam esse de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim quiser.